Muito bem-vinda, Maria Tereza. Que bom que você está aqui. Bom dia, Mauro. Que coisa boa, não? Ana, Rebeca, todos e todas que nos acompanham, não tem como não se emocionar, né? Eu estou aqui tentando me controlar, porque a história vivida, a gente vai se segurando, né? Eu tive apoio de muita gente, de profissionais, né? De psicólogo, de psiquiatra, de companheiras e companheiros de partido. Conheci, e aliás, eu quero fazer aqui, me permitam, né? Fazer um cumprimento bem especial para Sandra Rodrigues Zurek, que é da rede Lawfare Nunca Mais, né? Que me acolheu, e eu estou hoje na rede, eu estou no programa de proteção dos defensores de direitos humanos, então passamos uma semana em Brasília agora, no encontro com todos os defensores ameaçados, né, minhas defensoras, e, enfim, foram tantas pessoas que me acolheram que viver a história, né, viver esta história, teve altos e baixos, tudo isso. Agora, ouvir, né, contar a história é muito emocionante, assim, não tem como a gente não se segurar, porque não tem como a gente não chorar, quero dizer, porque tu ouvir alguém falando, né, o Mauro falando dessa forma, né, que realmente foi, né, foi assim mesmo, continua sendo muito cruel, mas agora numa outra condição, né, em que eu retorno com uma liminar do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que particularmente eu não acreditava que eu pudesse vencer a etapa do Estado, né? Porque de fato o Estado está ainda muito muito conservador, né? Para não dizer outras palavras. Mas o desembargador Wilson Fontana, né? Fez um voto divergente, que a relatora não concordou. E por questões processuais, etc. e tal, né? Esse era o argumento da relatora, mas, enfim, deu certo, né? 2 desembargadores votaram a favor da concessão da liminar, e o presidente da Câmara de Direito Público do TJ, cito o presidente, porque ele não precisava falar, ele não vota, não precisava se manifestar nem nada, estava lá para controlar a sessão, mas ele fez uma fala em que ele coloca que, assim, que foi extremamente importante para Santa Catarina, para a justiça catarinense, porque demonstrou, né, aquele colegiado demonstrou que efetivamente Santa Catarina tem conserto. E isso, eu acho que nós vivemos um Estado bolsonazificado, né, fascistizado, mas nós ainda temos redutos de resistência, e mesmo dentro do judiciário. Então, quando ele reconhece que o que aconteceu comigo foi uma morte civil, né, muitas pessoas morreram fisicamente, né, mas esse processo causou uma morte civil e que está agora, né, então eu posso dizer que eu renasci, né, daquele ponto de vista. Então, eu estou realmente muito, muito feliz com isso, né? Justiça sendo feita, eu acho que é o que todos nós buscamos. Maria Tereza. Deixa eu só ler um comentário do Miag, rapidinho. Não, imagina, o Miag diz, saber que Santa Catarina tem pessoas como Marisa Tereza Capra e Helenira Vilela dá esperança, de poder, sim, sair desse fascismo. Muita esperança você nos traz, Maria Tereza. É verdade. Obrigada, e um beijão também para a Helenira, né? Que é uma pessoa fantástica. Estamos com muita gente boa aqui. Maria Tereza, compartilhar contigo uma impressão, algo triste, que Santa Catarina tenha ficado identificado como este reduto, digamos assim, né, de neonazistas ou de bolsonaristas, protofascistas, fascistas, uma região que já foi assim, identificada com tanta luta, né, com a Anita Garibaldi, com tantas lutas também aí do passado, né, lutas pela emancipação mesmo, lutas do Brasil, dos brasileiros, das brasileiras.
E é realmente impressionante o seu caso, porque ele tem muitos elementos de misoginia, ele tem muitos elementos de preconceito e criminalização da esquerda, né? Criminalização do seu partido, do Partido dos Trabalhadores, criminalização, tentativa dessa criminalização, justamente tentando espelhar, digamos assim, a realidade, porque o que é o absurdo intolerável e que inclusive está no nosso arcabouço legal, está nos nossos compromissos internacionais de direitos humanos, é justamente o fascismo, o nazismo e as suas manifestações. Então, é realmente deixar aqui também minha contribuição nesse sentido de que seu caso ele é muito, ele precisa ser muito conhecido. E será que eles sabiam, ao te caçar, que eles poderiam estar, inclusive, dando visibilidade para você, dando visibilidade para essa luta? Será que eles previam toda essa reação? Como que você sente hoje, passado um ano aí da eleição do presidente Lula, superada essa situação, como você sente aí hoje o ambiente político também, essa sua volta? Acho que é importante, te agradeço profundamente, né, as palavras também, mas é um momento em que a gente precisa ser, como se diz, eu sou gaúcha de nascimento, tá? Então eu sou uma cata gaúcha, como dizem, que tem que ter, sendo curta e grossa aqui, né? Se nós não tivéssemos o governo do presidente Lula, se nós não tivéssemos vencido as eleições, nós não estaríamos aqui agora. Né? Eu não teria tido só uma morte civil. Eu não acredito, porque a quantidade de ameaças que eu recebi, né? A truculência com que me trataram. Em novembro, que eu tive que abandonar minha cidade, carregar meus filhos, meu pai, né? A minha sobrinha de 8 anos, na época tinha 7, fugir, literalmente, né? Por uma rota alternativa, uma coisa de filme, assim, porque senão eles iam me pegar. Isso aí, e no pegar, não era pegar para jogar um tomate, para jogar um ovo, não, né? A raiva que eles tinham era tamanha, o ódio, né? E que é um ódio alimentado, né? Durante, vamos dizer assim, 4 anos, a gente poderia dizer que são 6 anos, né? Foram 6 anos de golpe, 6 anos de ódio sendo destilado, 4 anos sistematicamente pelo próprio presidente da República, né, da época. Então, se não tivesse tido isso, eu não tenho dúvidas, né, que nós não estaríamos aqui, não teríamos essa oportunidade de falar, etc. Mas o retorno, né, bom, primeiro, eles não tinham ideia, tenho certeza absoluta que eles não tinham ideia de que isso aconteceria desta forma, conduzido desta forma. E aqui eu posso dizer que a nossa cidade tem 44 mil habitantes, né? São Miguel do Oeste, eu vivo aqui há mais de 30 anos, mas a cidade vai fazer 70 anos agora em fevereiro. E é o berço, nossa região aqui, o extremo oeste, essa fronteira com a Argentina, é o berço dos movimentos sociais no estado. Aqui surgiu Lucy Schoenack. Aqui surgiu, nós temos hoje, eu digo o estado, a gente fala que Santa Catarina tem nome de mulher, né? Então, a primeira pessoa que tu falaste aí foi Anita Garibaldi. Nós temos Antonieta de Barros, a primeira mulher negra, a primeira mulher a ocupar o parlamento catarinense, foi uma mulher negra, né? Verdade. E a Lucy, fiquei sabendo ontem, né, de um episódio, a Lucy foi a primeira agricultora no país a ser deputada estadual. E foi primeira deputada estadual do PT. Então, uma mulher que, quando chegou lá, foi tão mal recebida quanto eu, né, com as nossas pautas aqui, na década de 80, enfim. Então, é uma cidade, é uma região que é muito contestadora, sempre teve essa história dos movimentos sociais, do movimento dos trabalhadores sem terra, do MMC, né, das camponesas, enfim, mas que virou, né? Aconteceu algo em que esses movimentos
juntamente com nós, parlamentares da esquerda, alguns mais, outros menos, que conseguimos até hoje manter viva esta chama da resistência, né? Porque foi uma bolsonarização geral. E eles achavam, como eles tinham a maioria, primeiro eles tinham de 13 vereadores, eles tinham 8 no começo da legislatura. E nós criamos um grupo de 5 vereadores, que eram de direita, mas eram contra o prefeito. 4 vereadores de direita e eu, no caso, né? E a relação estava muito boa, obrigada. A gente estava fazendo um trabalho muito legal. Mas eu até cantei a pedra, né? Porque eu disse, espera começar a 2022, que é a eleição nacional, para ver que o nosso namoro aqui não vai terminar. E não deu outro, né? Mas só que, assim, sempre aconteceu isso dentro de uma forma, vamos dizer assim, politicamente correta, normal, compreensível, né? Porém, eles não estavam preparados para o PT ir para o segundo turno. Eles achavam que eles iam ganhar no primeiro turno. E São Miguel do Oeste, 1/3 dos votos foi para o PT, foi para o Lula. E isso causou uma reação tão grande na direita que eles passaram do primeiro ao segundo turno praticar atos, eu falei aqui, eu acho, da outra vez, né? Praticar atos fascistas, porque elaborar lista de comunistas que vão, né, pessoas que vão etiquetarem os estabelecimentos, só faltava colocar a mesma estrela, eles mandaram a gente colocar. Então, teve toda uma sorte de atrocidades que nasceu a partir do resultado do segundo turno. Do primeiro turno, perdão. E no segundo turno, quando nós ganhamos a eleição, aí foi um horror. E vocês viram, foi no país todo, né? Então, aquela urbanidade entre os vereadores, claro que isso já historicamente já vinha comigo em algumas pautas, né? Que eu trabalhava, então eu defendo as pautas e eles são contrários a essas pautas. Como é que eu vou dizer? O conservadorismo veio com tudo, né? Porque eles se grudaram nesse conservadorismo, é a bandeira que eles carregavam para conseguir os votos para o Bolsonaro. Quando aconteceu a minha manifestação, a denúncia sobre aquele gesto, sobre aquela manifestação, porque, na verdade, eu fiz uma denúncia sobre a manifestação e sobre o gesto, que foi o ponto final, vamos dizer, né, da minha manifestação. Eles, assim, a sociedade conservadora, os eleitores deles, foram para cima dos vereadores e os vereadores, nos grupos bolsonaristas, incentivavam, insuflavam a agressão a mim e a cassação. Então, eles estavam muito tranquilos, passaram 2 anos, 20, 21, 22, votando tudo que eles queriam, que era a maioria, e formaram uma maioria durante a eleição de 12 contra 1. Então, estava tranquilo. Caçaram, né, e acharam, nem caçaram, fizeram uma moção de repúdio no dia 3 de novembro, que eu insisto em dizer, e tenho falado isso para os jovens, inclusive, se vocês querem assistir uma inquisição contemporânea, assistam a sessão do dia 3 de novembro de 22, a moção de repúdio contra mim. Assistam, porque isso é de uma violência que a cassação em si, a sessão de cassação, eu diria que foi uma reunião de lordes, perto do que aconteceu no 3 de novembro. De que eles te acusavam? Eles me acusavam de sujar o nome da cidade. Eu não vou nem... Assim, eu não posso, eu aprendi, eu estou num processo como todos nós, né, nós que somos pessoas não negras, a gente está aprendendo a não reforçar palavras, mesmo que seja para explicar que é errado, né? Mas, assim, eles me acusavam dessas falas racistas, inclusive, né? Mas, assim, de sujar a cidade, de colocar São Miguel do Oeste no topo das notícias, porque eu sou contra São Miguel, falavam disso, falavam que eu estava me fazendo de vítima, falavam que isso era bem coisa da esquerda mesmo, né? E que eu havia disseminado fake news. Porque aquilo que estava lá, que eu tinha dito que era um gesto nazista, não era um gesto nazista.
Isso aconteceu, vocês lembram que no dia 2 teve o ato, o gesto, a minha manifestação e a manifestação... Aliás, eu vou fazer na ordem cronológica. O ato, o gesto, a manifestação mundial, a viralização do vídeo, depois a minha manifestação, que durou 2 horas, que daí eu retirei do Instagram, e aí, logo em seguida, a decisão, né, a conclusão das investigações do GAECO e do Ministério Público Estadual local, que demorou 6 horas, talvez 6 horas, para concluir que não era um gesto nazista, que era um gesto comum de São Miguel do Oeste, que era porque as pessoas estavam lá orando, uns diziam que era orando, passando boas energias e saudando a bandeira, né? Então, inclusive ontem eu recebi a visita de uma pessoa que queria saber se eu não tinha me dado conta que aquilo lá era o mesmo gesto que fazem na igreja. Aí a pessoa até disse assim, não, a gente... Maria Teresa, porque assim, eu sei, tu não vai muito na igreja, né? Eu peguei a imagem do Terceiro Reich, né, lá, e coloquei do lado da imagem e disse para ela, dá uma olhada nisso aqui. Me diga, o que se vê aqui? Porque foi isso, eu vi algo, se lá disseram, se não sei, é outra história. Mas o que eu vi, o que aquela imagem comunicou, foi, para mim, tão forte que eu reagi. Né? Muitos viram aquilo, acharam um absurdo, mas não falaram nada. Mas eu era vereadora, eu era presidente do PT, aquele ato era um ato antidemocrático contra o resultado das eleições, e ainda por cima a exteriorização de algo que não representa a nossa comunidade aqui. Porque a comunidade de São Miguel do Oeste não é fascista, não é nazista. Agora, aquele grupo que se indignou, que se insurgiu, ou pelo menos demonstrou ser, melhor dizendo, né? Senão vão me processar de novo. Mas eu não conseguia identificar quem eram as pessoas que estavam lá. Eu dizia, olha lá o meu primo, olha lá, né? Não tinha. Tu vê aquela imagem e tu reage. E eu não tinha obrigação nenhuma de investigar quem estava lá, porque aquilo comunicou e eles não tiveram o menor pudor de colocar aquilo na rede social, na rede mundial de computador. Foram eles mesmos que divulgaram. E eu estou fugindo do assunto aqui, mas... Não, mas é isso mesmo, exatamente. Do absurdo do lugar que eles tentaram te colocar, né? Sendo que foram eles mesmos que se autoprojetaram nesse lugar de fascismo. Sinceramente, com essa imagem aqui, que foi a primeira que eu vi, depois eu vi o vídeo, que só piorou, né? Porque no vídeo tem ainda alguém batendo continência e erguendo o braço. Essa imagem foi utilizada... Jeito estranho de fazer oração, né, Maria Teresa? Bater continência. Pois é. E assim, olha, tem tanto lugar bonito para fazer oração na nossa cidade, lugar significativo. A nossa igreja católica é fantástica, a igreja evangélica de confissão luterana é linda, está num lugar lindo. Nós temos uma gruta que é ponto turístico, tem tanto lugar bonito para orar, para rezar, para fazer oração. Então, vamos fazer na frente de um quartel, estendendo a mão para um tanque? Não dá, né? Antes de passar para você, Rebeca, para ler os chats, o superchat, 2 observações. A Maria Teresa fez referência de que foi uma coisa de filme. Esse processo, inclusive, da fuga dela e da família dela da cidade, tem um filme, né? Tem um documentário, O Alerta do Gesto, a cassação de Maria Teresa Capra. Dá para as pessoas assistirem? Está na rede, Maria Teresa, ou não? Ainda não, Mauro. Esse documentário, eu queria aqui colocar todo o meu agradecimento, né? O meu amor pelo Carlos Pronzato, que se despencou a partir soube da notícia pelo Henrique Pisolato e se despencou do Rio de Janeiro, veio para cá e fizemos esse documentário em uma semana, né? Acontece que fizemos já apresentações do documentário em recintos fechados, né? Mas havia um temor ainda de colocá-lo na rede, né? Justamente por conta até do processo judicial. Então, agora nós estamos organizando, até porque domingo é o dia
Nacional dos Direitos Humanos, agora não me lembro se é nacional, se é mundial, enfim, né? Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Dia Internacional. É o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e a gente e nós queremos organizar essa, porque o Carlos tem a sua página, o seu canal, né? Tem o seu canal, o La Mestiça, né? Que é onde ele coloca, né, os seus filmes. E aí ele estará lá. Só a gente ainda não organizou isso, porque, de fato, eu retornei agora, então a gente vai organizar isso direitinho, né? E, aliás, ele também fez um filme, eu mandei uma mensagem para ele, disse, olha, estão falando da Braskem, né? E ele fez um filme sobre a Braskem também, que está lá no canal dele, né? Mas tem sim, e assim que nós divulgar, que ele disponibilizar no seu canal, nós vamos também divulgar e vamos avisá-los, para poder, né? Mas tem e vai ser acessível, sim. Ótimo. Então, ó, é importante, então, gente, vamos ficar esperto, vamos combinar desde já, está combinado já com a Maria Tereza, assim que estiver disponível, a gente informa. E falando em vídeo, então, está aqui, estou botando aqui no nosso chat o link para a sessão da Câmara de Vereadoras e Vereadores de São Miguel do Oeste, de 3 de novembro de 2022, quando Maria Tereza foi submetida a uma verdadeira sessão de tortura e execração pública, tal qual os tribunais da Inquisição ou os tribunais nazistas. A Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste, como quase todas no Brasil, tem seu canal no YouTube, tá? É só ir lá ou então clicar nesse link que eu coloquei aqui. Vocês vão poder ver a sessão. Não tinha assistido, vou assistir, viu, Maria Tereza? Vou assistir. Também. Rebeca? Eu também, Mauro. Vamos ver o que o pessoal está falando sobre o assunto. Roberta Lopes diz, olha o sorrisão dela, parabéns pela resistência. Célia Soares, como canta Chico Buarque para Zuzu? Quem é essa mulher? Gente que luta. Obrigada ao cafezinho por nos agraciar com essa história. A história da Maria Tereza, como a Ana disse, precisa ser divulgada e conhecida. Margot Manes, parabéns, Maria Tereza Capra, por sua coragem e determinação. Free Spirit, foi muito corajosa, parabéns. A Maria Luísa também te agradece por ser combativa. O Free Spirit extrema-direita cresce no mundo, muito preocupante. A Cleusa, que bom, Maria Tereza, você voltou. Que bom que a justiça deixa de ser muito conservadora. E o Free Spirit fala, tive amigos na faculdade dessa região, são hoje todos bolsonaristas. E a Ana fala, parabéns, vereadora, pela vitória. Você citou, né, Maria Tereza, essa questão da saúde mental. Como a sua saúde mental foi afetada também com toda essa história, né? A gente fala muito sobre a violência política, sobre como afeta os mandatos, mas a questão psicológica também é muito forte, precisa ser falada nesse caso, né? Exatamente, Rebeca. Eu vi a queridíssima Maria Luísa, que está também numa viagem, né? Tá lutando aí hoje está em Portugal, que também é nossa companheira aqui. Eu fiquei muito chocada quando eu cheguei em Porto Alegre, porque eu estava com muito medo, mas confesso aqui que eu não tinha noção da extensão do dano, né? E nem eu tinha medo das pessoas aqui do município, daquelas pessoas que me ameaçaram de me atacar. Então, fui embora. Mas, quando eu recebi a ligação da Adriana Dias, nossa saudosa Adriana Dias, antropóloga, né, a maior estudiosa no assunto do neonazismo no Brasil, quando ela me ligou, e ela me disse assim, se apresentou e me disse, eu só tenho uma pergunta para te fazer. Você está em segurança? Aí eu entendi assim, o que é que eu estava com um alvo nas costas, né? De pessoas que não estavam só indignadas porque eu tinha me manifestado contra a cidade. Isso é uma organização, né? Então, os neonazistas, e ela me disse isso, né? Na sua região,
para além daquilo que eu já sabia, que era uma célula nazista que havia sido desmantelada, descoberta aqui em São Miguel do Oeste mesmo, que hoje o processo tramita no Fórum de São Miguel. Portanto, se há um processo tramitando com o Ministério Público denunciando pessoas por apologia ao nazismo, significa dizer que o que eu falei não era fake news. Muito embora o promotor eleitoral da 45ª Zona Eleitoral tenha, no seu parecer, dito, houve um pedido um pedido à justiça formulado por uma deputada federal do Mato Grosso do Sul, não lembro agora, querida. No dia seguinte, no mesmo dia, na noite da cassação, terminada a cassação, ela fez a denúncia e o promotor, naquela denúncia, disse que não era caso de violência política de gênero, porque eu havia disseminado fake news. Né? Então, só para ver assim, a coisa, né? Então, assim, o mesmo MP que disse que foi fake news que eu falei é o MP que processa pessoas por apologia ao nazismo aqui nesta cidade. Não efetivamente daquele gesto, daquele dia, mas a fake news que eu estou sendo acusada é também de dizer que São Miguel do Oeste tem células nazistas. Está aí, né? Mas, enfim, agora até me perdi. Enfim, quando a Adriana me ligou, aí eu tomei um choque. Isso foi, eu cheguei no dia 6, ela deve ter me ligado no dia 7 ou no dia 8. E aí eu fui para o médico. E aí o médico diagnosticou estresse pós-traumático. Eu que passei. Eu tenho 54 anos, que eu fiz em outubro, no dia 13. É o dia do meu nascimento. Eu tenho 54 anos. À época, então, eu tinha 53, né? Que agora eu já fiz 54. Eu nunca tive medo de nada. Nunca. Não tinha medo de nada. Medo de altura eu tenho. Mas nunca tive medo de nada, medo de situação nenhuma. São 10 anos de vereança, todos os 10 anos no embate. Eu fui secretária municipal de cultura, não tive medo. Né? Eu fui candidata a deputada federal por 2 vezes, não tive medo. Não tenho medo de nada. Mas aquele dia, né? Naquele dia eu tomei consciência do tamanho do risco que eu estava correndo. Que era para além daquele ovo, daquela agressão aqui, e se eu ficasse aqui, né? Eles diziam que queriam me eliminar. Então, bom, vão me matar, mas eu não tinha noção que eu não estaria segura em lugar nenhum. E isso acabou afetando o meu psicológico, né? De tal forma que eu não saía de casa, né? Eu lá em Porto Alegre, que estava tudo tranquilo, teoricamente, né? Eu não saía de casa, enfim. Então, hoje eu sou acompanhada, já há bastante tempo, por um psicólogo que atende vítimas como eu, assim, né? São militantes, e eu consegui esse psicólogo, eu fui indicada a ele porque ele é de uma ONG, e os meus queridíssimos companheiros e companheiras dos Judeus e Judias pela Democracia, que também me apoiam desde o começo, indicaram. E é fundamental a gente ter um apoio psicológico com quem conhece a vida militante, né? Porque é algo assim, todos nós precisamos de psicólogo. Eu digo que a minha grande bandeira antes já, há muito tempo, né? Que a gente deveria ter bolsa psicólogo, todo mundo, bolsa terapia, né? Porque precisa cuidar. Se eu não tivesse tido esse apoio, se eu não tivesse tido o apoio da minha família, apoio incondicional da minha família, se eu não tivesse a certeza que aquilo que eu faço, que eu fiz e que eu continuo fazendo, é por uma causa maior do que a minha própria existência, o que é maior do que a minha própria existência? Isso aqui é garantir que algo como o Holocausto nunca mais se repita, muito embora a gente esteja agora, né, numa situação gravíssima, né, e que a gente pode falar mesmo, né, que é um Holocausto do povo palestino, né? Tem tudo isso, mas atinge brutalmente.
Então, eu não tenho dúvidas e não tenho receita também, que se isso acontecer com alguém, como é que vai ser, com outra pessoa, mas o fato é que a gente precisa muito dessa rede de apoio, né? Muito. E afeta, sim. Mesmo aquelas pessoas que, como eu, sempre se fizeram de muito forte, né? De muito fortes, atinge. E a gente precisa pensar seriamente, inclusive eu falei isso com a ministra Cida Gonçalves, que está a caravana contra a misoginia, aconteceu, foi incluída no planejamento da ministra, a partir do que aconteceu comigo e com as outras 4 vereadoras, né, que foram ameaçadas também a partir do que aconteceu comigo, né? E tinha a pessoa que ameaçou no dia 3 de fevereiro, mandou recado para mim, através delas, e já ameaçou. Vocês sabem da história, né? São 5 vereadoras catarinenses que foram ameaçadas e uma vereadora minha vizinha, que, a partir da minha cassação, sofreu um processo ético e acabou não falando, não discutindo, não publicizando, aceitou a pena que era de advertência pública por uma coisa que ela não fez, mas foi a consequência, né? Aquela história, né? Abriu a porteira e esses machistas, misóginos, conservadores, fascistas desses vereadores, né? Homens, acabaram assim. O que aconteceu na época da Dilma, né? A Dilma sofreu impeachment e alguém, uma pessoa iluminada, começou a dizer, iluminada aspas, né? Começou a dizer que está vendo o que é botar mulher no governo, né? Dá nisso, né? Mulher na presidência, para nos desestimularmos a seguir. E o meu caso foi usado como exemplo, sim, para calar a boca das vereadoras, para calar a boca das deputadas. Veja o que aconteceu no Congresso Nacional, né? Então, isso aí, é por isso que eu digo que a luta é muito maior do que, efetivamente, aquilo que aconteceu comigo. Não pode servir de exemplo de autorização, de salvo-conduto, para que outros vereadores e outros parlamentares, enfim, que a política machista faça isso com as mulheres. E, de outro lado, eu acho que aí sim é um exemplo, né? Eu acho que eu digo para as companheiras, eu sou secretária estadual de mulheres do PT em Santa Catarina. Eu tenho dito para as companheiras, este fato que aconteceu comigo tem que servir para as mulheres petistas, porque eu estou no espaço petista, mas tem que servir para as mulheres ocuparem mais ainda os espaços da política. Mais ainda, não dá para baixar a cabeça. E a decisão judicial vem para dar esse alento também, para dizer, não, peraí. E é como se, eu diria assim, eu acho que foi a intenção, e na fala... Mauro, tu podes colocar, depois eu posso te mandar, inclusive, mas também tem no YouTube, o TJ tem um canal no YouTube e tem a sessão de julgamento, tá? Que foi no dia 16 de fevereiro. Eu posso, para ti também, divulgar, para vocês divulgarem, porque o voto do vereador, do desembargador Wilson Fontana, que é o voto divergente, foi fantástico. E dos demais... né, do desembargador Geniquem, foi, assim, de uma clareza solar, como a gente diz, né? O Wilson Fontana, quando ele começou a falar, eu comecei a chorar, porque eu estava acompanhando, né? Eu não fui até lá, não quis ir presencialmente, mas acompanhei pelo YouTube. Ele começou, parecia que era eu quem estava falando, da tamanha compreensão dele da situação, né? Então, eu acho que isso... de certa forma, eu quero crer que eles perceberam, né? Que se não desse uma resposta, a coisa ia piorar. E nós temos eleições municipais ano que vem, e isso, sem dúvida nenhuma, né, poderia prejudicar fundamentalmente aí muito a nossa eleição das mulheres. Maria Tereza, eu nem tenho mais nem te fazer pergunta, é tanta admiração pela sua vivência, e a gente está num período muito especial, que aqui no Brasil começa no dia 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra, e termina no dia 10, com o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que são os 21 dias de ativismo. Temos o dia 25 de novembro, que é um dia de luta pela eliminação da violência contra as mulheres. Nós falamos muito sobre isso aqui ao longo deste mês de novembro e comecinho de dezembro, aqui na Fórum.
E o seu exemplo, ele é de violência política de gênero. Com o seu caso, ele é um caso assim clássico e eu tenho certeza que vai ser muito estudado e apresentado como ilustração. Infelizmente, e a gente sabe e se solidariza contigo, porque foi à custa de muita dor, muito sofrimento psíquico que você falou e que muitas vezes ele não é visível, mas que as mulheres vivenciam. Aqui na Câmara dos Deputados em Brasília, onde eu realizo alguns trabalhos, a gente acompanha diariamente deputadas que chegam na Câmara e estão em situação de sofrimento porque o nosso ambiente político ele é patriarcal. Graças à nossa Antonieta de Barros, uma das nossas pioneiras deputadas, é que estamos seguindo essa estrada, né? Que você siga nessa liderança. Só admiração aqui por ti, nem consigo mais te perguntar nada. Deixar aqui esse registro, porque você realmente ilumina essa nossa estrada que temos aí uma grande jornada pela frente. Legal. Ana, Fala, Rebeca, por favor. Eu ia falar para a Ana, então, ler o superchat do Miag, né? A Vera Rosa Morena diz, a democracia venceu na voz de Maria Tereza Capra. E eu vou ler, então, o chat do Miag aqui. Ele diz, parabéns pela grande mulher que é, e fico feliz por ser uma judia que tem consciência do sofrimento do povo palestino. Me identifiquei com a senhora quando disse que nossos valores são maiores que a nossa existência. Muito importante sua vinda aqui, Maria. Daniel Miyagi é um grande companheiro, está com a gente todos os dias lá do Japão. Mora lá no Japão, todo dia está com a gente aqui. Grande figura, grande lutador, viu, Maria Tereza? Muito legal. Eu acho que eu tenho muito respeito pela minha comunidade, né? Pelas pessoas aqui de São Miguel do Oeste. Tenho recebido muitos sussurros, né? Porque as pessoas ainda estão com medo, né? De publicizar a sua alegria com o meu retorno. Isso é muito dramático, né? Os trabalhadoras, eles têm medo de perder o emprego, porque é isso, né? Mas tu vai... veja, a minha amiga de mais de 20 anos, mas que ninguém sabe, não é uma amizade pública, assim, né? É uma pessoa que eu tenho a maior admiração, não é uma pessoa da esquerda, mas é uma pessoa, eu digo assim, aquelas pessoas que têm uma posição, mas, né, eu disse, não é nem de direita nem de esquerda, ela diz, mas ela não votou no Lula. Eu respeito, nem todo mundo tem que votar no Lula, né? Eu não vou discutir com ela porque ela é minha amiga, e ela é uma pessoa com mais de 70 anos. Mas ela foi me visitar no escritório, e antes disso passou na casa de uma outra amiga. E disse, vou lá na Maria Tereza, quero lá tomar um chá com ela e tal, e fui conversar com ela. A mulher assustada disse, mas tu vai falar com a Maria Tereza? Tu vai lá? Eu disse, ela é minha amiga. Então, assim, essa é a nossa cidade, né? Apresentando para vocês. Tem muito disso. Se fazem isso com ela, é uma pessoa que não depende de ninguém, imagine com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com as mulheres que em casa estão subjugadas, né? Do seu trabalho são violentadas. Então, tem muito disso. Mas eu quero dizer, então, recebi muitos sussurros, muitas pessoas felizes, né, com a volta, torcendo, mas, ao mesmo tempo, falo isso porque acabei de conhecer, então, muitas pessoas, agradeço muito eu quero salvar isso tudo, agora eu tive uma ideia que eu preciso registrar isso, eu quero imprimir, eu quero fazer uma galeria, porque as coisas precisam, né, o que é bom, enfim, o que é importante, né, a gente tem que registrar. E lembrei de falar da minha comunidade, Mauro, porque tu falaste, então, dessa pessoa aqui, como é que é o nome do Daniel, Daniel, né? Daniel Miyagi, lá do Japão. Daniel Miyagi, que está lá no Japão. Então, quer dizer, se os vereadores achavam que iam me calar, caçando o meu mandato, eles agora, com essa frase, com essa fala, né, do Daniel... até no Japão estão falando, né? Então, quer dizer, a gente está porque a gente tem um propósito. E esse propósito não é meu, é nosso, né? É o nosso propósito, é de vocês, de ter um programa desse, pessoas que continuam na luta,
né? Ontem nós tivemos, infelizmente, derrubaram o veto. Veja, criaram um projeto aqui proibindo a linguagem neutra nas escolas municipais, no público municipal. Porque, assim, eu nem sabia que alguém estava querendo usar a linguagem neutra, né? Criar um projeto de lei para obrigar a usar a linguagem neutra. Eu nem sabia que tinha, claro que não tinha, né? Mas o discurso conservador e essas pessoas querendo palanque, né? Criam um projeto desses, o prefeito sabiamente vetou, porque é inconstitucional, né? Em termos de matéria, né? A Câmara não pode legislar sobre isso. Mas eu fui obrigada, nem fui obrigada, né? Eu sou a voz da população LGBT dentro da Câmara. Então, nós criamos um coletivo LGBT em São Miguel do Oeste a partir de um rechaço a um projeto meu. Foi rejeitado e com falas extremamente preconceituosas, né? Criminosas até, que homofobia é crime, então falas homofóbicas é crime. Que era para previa a criação do Dia Municipal de Combate à LGBTfobia. Isso foi em 2021. Posso dizer para vocês que a partir daquele projeto, eles começaram, assim, os ataques, eles se intensificaram contra mim, e a partir desse projeto nós criamos um coletivo, e hoje eu falo em nome do coletivo. Então, isso também é a gente saber que quanto mais eles nos batem, né? Minha mãe que dizia, né? Que é massa de pão, né? Quanto mais tu bate, mais cresce. E não que eu defenda bater em ninguém, mas eu acho que, efetivamente, para quem queria me calar, né? Foi uma péssima ideia. Mas eu também só consigo porque eu tenho esses espaços. Queria fazer essa referência a vocês, né? Que a gente tem... Ó, querida, olha ali, ó. É isso aí, estamos juntas. Nós só conseguimos, eu acho que eu só consegui passar a minha mensagem, enfim, né, divulgar isso, porque nós temos espaços alternativos, porque ainda não é, porque tem a mídia comercial, como é que é? Eu tenho uma amiga que é jornalista que ela vive me corrigindo e eu falo sempre errado. Mas, enfim, nós temos esses espaços, né, da mídia engajada, vou dizer, da nossa mídia, dos nossos espaços. Porque se dependesse de muito veículo, e local, nem vou falar, né, de muito veículo de comunicação, nós não teríamos chegado aonde a gente chegou. Isso é graças a vocês, a nossa companheirada aí, que ajuda a divulgar. Maria Tereza, super obrigado. Vamos encerrar, já passamos do horário, uma entrevista antológica com Maria Tereza Capra, realmente uma das melhores entrevistas que nós já fizemos aqui. Estou muito, muito alegre. Sabe, eu assisti a sessão em que você retomou o seu mandato aí na Câmara. Assisti a sessão. Fiquei incrível, porque eu estava muito alegre. Mas a sessão, gente, é um negócio meio de Kafka, entendeu? Kafkiniano, porque assim, eles te trataram como se você não tivesse vindo na véspera. Entendeu? Não teve essa coisa, a vereadora foi caçada, voltou. Não. Tinha um monte de gente da cidade lá torcendo por Maria Tereza, todo mundo quieto, com medo no plenário. O clima de tensão durante a sessão me deixou impressionado, ou seja, nem o direito de comemorar a vida, nem o direito da alegria tem, né? Nem o direito da alegria tem. Foi muito tensa aquela sessão, e eu imagino o quanto você, depois de tudo que passou, né, continua tocando a vida debaixo de um clima de tensão permanente, né? Pelo que eu vi aquele dia, eu falei, bom, Maria Tereza não vai relaxar, vai demorar para poder relaxar nessa cidade, né? A tensão é permanente, e queria então dizer que... Fala. Não, eu entrei de braço dado, a minha irmã brincou dizendo de braço dado com 2 soldados, né? Mas eu entrei de braço dado com o meu pai e com o presidente do meu partido, que ele assumiu no meu lugar, né? O nosso vice, que hoje é o presidente. Então, isso foi simbólico, mas a Câmara não filmou isso, né? Não está e eu fui recepcionada pelas mulheres, e basicamente, assim, sobretudo mulheres da região,
que foram até lá e que gritavam olê, 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 olá. Maria Tereza Capra chegou para ficar, né? Voltou para ficar. Então, foi um clima excelente lá fora, né? Agora, a presidência da casa chamou o partido e pediu para que não houvesse manifestação, pediu para que não, porque estava todo mundo com medo, nosso povo estava com medo da reação dos demais, né? Mas lá dentro foi eu acho que tu captou exatamente isso. Era uma palavra em falso, né? Uma palavra a mais daria poderia ter uma comoção. A Sandra aqui coloca, preciso dizer isso, o simbolismo das pessoas que lá estavam. A Cleide Martins, que é a nossa companheira da Rede Lawfare Nunca Mais, saiu, é outra que se despencou, né? Despencou de Brasília, veio para São Miguel, numa viagem que é uma viagem difícil, né? Tem que ir até Chapecó, pegar um carro, vir para cá, e ela veio. E vocês tinham que ver, assim, eu não olhava, né? Porque eu também criei umas estratégias aqui para me proteger e para para eu me centrar. Eu não olhava, mas como nós mulheres temos visão periférica, né? Eu percebia, sabe? Quando eu disse que nós tínhamos aí a representante da ABJD, que é, né, representando a ABJD, e a Rede Lawfare Nunca Mais, que veio de Brasília, eles não tinham noção também, não tinham noção. Né? A representação partidária, os movimentos sociais, a CUT, quer dizer, nós tínhamos ali pessoas extremamente representativas, né? E dizendo, eu senti isso e isso a gente comunicou, né? Nós estamos aqui para retomar o mandato que é nosso. Nós estamos aqui para dizer a vocês, se cuidem porque essa mulher não está sozinha. Tem gente por ela também, né? Então, e eu acho que foi isso, e agora o desafio parlamento não é executivo, né? Executivo é aquela coisa, executa, se não quer falar com o fulano, vai falar e pronto, oposição, situação, tal. Mas parlamento não, né? Então, eu vou ter ainda que trabalhar bastante, não estou fazendo isso, porque eu preciso me reorganizar mentalmente, emocionalmente, né? Para dar o melhor de mim, claro, né? Ano que vem também. Agora a sessão está terminando, por enquanto não tivemos, a exceção daquilo que a gente não rebate, né? Tem que ficar... mas ninguém falou nada de processo, de cassação, ninguém falou... Eu é que digo, né? Bom, eu não estava aqui nesse período, vocês sabem, né? Mas tal coisa. Então, agora eu vou votar assim, porque às vezes o partido também votou de outras formas, né? Então, agora eu tenho que colocar isso, né? Era o meu suplente, mas eu agora voto assim. Mas tá ótimo. Gente, se vocês não me cortarem, eu vou ficar falando até amanhã. Já reparamos, você adora... Não é, pois você, olha, Maria Tereza, você tem um carisma realmente... Você garantiu nossa sessão, né? Feliz. Legal. Obrigado, Maria Tereza. Eles reduziram o tempo de fala dos vereadores, de todos, porque não davam conta. Eu tinha 15 minutos para falar em cada projeto, aí vocês imaginam. Sensacional. Maria Tereza, essa casa aqui é sua casa, viu? Tá bom? Estou à disposição, o que vocês precisarem, olha, estou aqui. Tá bom? Obrigadão. Beijo para todos. Beijo grande. E para o Mauro.